que é ser uma pessoa espiritual? O que é viver de verdade a espiritualidade? E o texto que nós vamos usar aqui, ele reflete muito bem isso. E nós vamos falar no capítulo 3 de João, que foi o que também serviu de base para a gente falar aqui na sexta-feira. Mas é um texto bastante conhecido, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre pessoas espirituais. No nosso meio, principalmente no meio pentecostal, a gente tem vários conceitos sobre pessoas espirituais. A gente tem referências que foram nos passadas durante o tempo sobre o que é ser espiritual. E às vezes nós vamos ficando tão ligados nessas coisas da aparência, de parecer espiritual, de fazer tal coisa para se mostrar ou se apresentar um pouco mais espiritual. E às vezes a gente acaba deixando de lado o que é verdadeiramente ser uma pessoa espiritual. E eu acho interessante o quanto Jesus, Deus na pessoa de Jesus, ele pega e como é que eu posso dizer assim, ele insiste na questão de nós sermos pessoas espirituais. Mais do que qualquer outra coisa. Se você olhar na Bíblia, você vai ver o quanto Deus insiste que nós tenhamos uma mente espiritual, que tenhamos pensamentos espirituais, que nós possamos parecer com Ele, para que a gente se torne ainda mais espiritual. E eu quero ler com você aqui o capítulo 3, alguns versos nós vamos ler do Evangelho conforme escreve João, que fala de um homem chamado Nicodemos, fariseu, conhecedor da lei, um homem de muita importância no seu métier, no seu tempo ali, e ele foi ter um encontro com Jesus e diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Eu queria dar uma pausa aqui, só para você entender o quão forte é isso aqui. Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite, porque ele era uma pessoa importante, era um fariseu, ele tinha lá as suas responsabilidades, os seus títulos e as pessoas que o seguiam, e ele não podia dar assim, como é que diz, não podia dar bandeira, ele não podia dar valor àquilo que era rejeitado pelos outros. Então ele foi de noite, ele nem foi de dia, ele não procurou Jesus de dia, ele procurou Jesus à noite, mas ele procurou Jesus com uma convicção: esse homem é de Deus, esse homem é espiritual, alguma coisa de diferente tem nesse Jesus. Estão falando muitas coisas, mas alguma coisa de diferente tem nele. Por quê? Ele diz assim: porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se Deus não for com você. Eu quero deixar um parênteses aqui. Haverá coisas que acontecerão na sua vida, haverá coisas que acontecerão através de você, haverá situações que vão acontecer em você, que não vai ter como quem está do seu lado, ou estiver do seu lado, não olhar e dizer assim: essa pessoa é de Deus, esse homem é de Deus, esse jovem, essa menina, esse menino é de Deus. E você vai perguntar: mas por quê? E ele vai dizer: porque isso não acontece com pessoas comuns, isso só acontece com pessoas espirituais.
Eu quero lançar uma palavra aqui antes de começar. Vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Vai acontecer coisas sobrenaturais, sabe por quê? Porque você vive no mundo, mas você já não é mais parte desse mundo. Você é espiritual. E coisas espirituais acontecem com quem é espiritual. Então ele continua falando. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso aí virou a cabeça de Nicodemos, nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou, e disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém. E como eu disse, como é enfático essa questão de Deus querer de nós esse novo nascimento, essa nova geração, ou gerar de novo uma nova criatura através de nós. E eu fiquei pensando, será que Deus fez alguma coisa errada? Será que Deus me criou errado, criou o Arthur errado? E agora Deus está arrependido e Ele diz assim: puxa vida, eu preciso consertar esse povo. Eu não fiz eles direito, tem defeitos. Então agora eu vou criar novas criaturas. E eu fiquei me perguntando sobre isso e orando sobre isso. Falei: Senhor, por que o Senhor quer que eu nasça de novo? Porque na verdade, você conhece dezenas e centenas, talvez, e até milhares de pessoas que nunca ouviram falar sobre esse novo nascimento. Nunca ouviram falar sobre esse novo nascimento. Nunca ouviram falar sobre nascer de novo. Nunca nem ouviram falar do Evangelho. Ou nunca deram uma mínima atenção para isso aí. E você olha para ele e aparentemente a vida dele está dando muito certo. Ou já não aconteceu isso com você? Ou você já não se indagou, talvez, um dia? Senhor, mas, camarada, tem a vida aí, do jeito que quer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vejo que a vida dele dá tudo certo. E ele nunca ouviu falar de novo nascimento, ele nunca ouviu falar de vida nova, ele nunca ouviu falar de aceitar Jesus, ou se ouviu também, não deu a mínima importância. E por que a vida dele dá certo? E para mim, o Senhor quer que eu nasça de novo. Para mim, o Senhor quer que as coisas aconteçam diferente. Por que isso? Por que eu não posso ser igual a todo mundo? Eu vou dizer para você, você pode ser. Apesar da tua mãe ter dito quando você era criança, você não é igual a todo mundo. Toda mãe falou isso para um filho, não é verdade? Toda mãe, todo pai falou para um filho quando ele chegou em casa querendo fazer alguma coisa e dizendo assim: mãe, mas todo mundo está fazendo. Aí você disse para ele: você não é todo mundo. Mesmo você, sua mãe falando isso para você, eu quero dizer para você que se você quiser, você pode ser igual para todo mundo. Você pode fazer do mesmo jeito. Você pode ter a vida como os outros querem. Os outros são, melhor dizendo. Mas a questão é, como nós queremos viver? Nós queremos viver como homens naturais? Ou queremos viver como homens e mulheres sobrenaturais, espirituais? Porque quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos entendeu na hora
por ele ser um fariseu, um guardião da lei, uma pessoa que conhecia da lei, ele na hora disse assim: como que a gente vai nascer de novo? Porque ele indagou aquilo como sendo aquilo algo natural. Ele disse: não posso entrar no ventre da minha mãe de novo, não dá para mim nascer de novo, não dá para eu mudar. Porque Nicodemos estava falando de um novo nascimento na área natural. Falando de um novo nascimento na coisa humana. E Jesus estava falando de um novo nascimento na área espiritual. E nós podemos fazer uma escolha. Nós queremos ser homens naturais ou queremos ser homens e mulheres nascidos do Espírito Santo? Nascidos do Espírito Santo, coisa diferente. É algo a mais. A proposta de Jesus para nós é que com esse novo nascimento, nós agora somos gerados pelo Espírito Santo, e isso vai nos dar privilégios. Parece incrível, mas vai nos dar privilégios. Deus quer nos privilegiar com algumas coisas. Porque eu amo a palavra de Deus, eu amo Deus, porque Deus, ele é sempre recompensador. Tudo que nós fazemos em direção a Deus, ele nos recompensa. A gente pensa que não, a gente pensa que é natural, mas não é. O fato de você ter saído da sua casa nesse domingo e ter vindo aqui para adorar a Deus, alguns vieram a pé, alguns vieram de carro, outros vieram de ônibus, outros vieram... para alguns foi muito fácil porque estava perto, para outros foi muito difícil porque estava longe, mas o fato de você ter decidido hoje que você estaria na casa do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade, será recompensado por Deus. Isso não vai passar em branco. O fato de nós adorarmos a Deus não passa em branco diante de Deus. A Bíblia diz que no tempo certo, Ele nos dará os frutos. Às vezes o que pega é que nós achamos que imediatamente seremos recompensados. Não, Deus sabe a hora certa de recompensar você. Fala para o seu irmão: na hora certa, Deus vai te recompensar. Pode profetizar isso para ele. Deus vai nos recompensar. Porque Ele está falando aqui de um novo nascimento. E não é só para você ter um carimbo de novo nascimento. Não. Ele quer fazer isso porque Ele quer te recompensar. Ele quer mudar a sua história. Ele não quer que você tenha a mesma vida que você teve no passado. Ele não quer que você tenha a mesma vida que todo mundo tem. Nós não vamos deixar de ser homens naturais, porque somos homens naturais, vivemos na terra, estamos nesse mundo, vamos sofrer as aflições desse mundo, mas só que tem uma coisa, aleluia, quem é espiritual, louvado seja o nome do Senhor, tem a guarda de Deus, tem a recompensa de Deus, aleluia. Esse novo nascimento vai fazer com que a gente possa desfrutar da vida abundante. A gente ouve falar dessa vida abundante de João 10:10, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e a dar em abundância. E às vezes a gente acha que essa abundância é porque Deus vai me deixar chegar aos 100 anos, é porque Deus vai me deixar chegar nos 80 anos, nos 90 anos, nos 100 e poucos anos. Então eu acho que vida abundante é isso, mas eu quero dizer para você, em Jesus de Nazaré, em Cristo Jesus, em Deus, a vida abundante é uma vida plena, aleluia, é uma vida acompanhada de Deus, é uma vida acompanhada do favor de Deus, é uma vida acompanhada da bondade de Deus, é uma vida acompanhada da misericórdia de Deus, é uma vida acompanhada da presença de Deus. Isso é vida abundante, louvado seja o nome do Senhor. Vida abundante, vida em abundância. Eu vim para que tenham vida em abundância.
Eu vim para que tenham vida em abundância. Como eu disse, você não vai deixar de viver ou de ser uma pessoa natural, de viver as coisas natural, as coisas da vida. Sinto lhe dizer que problemas você vai ter. Sinto lhe dizer que dificuldades você vai passar. Sinto lhe dizer que você talvez vai ficar doente, talvez precise ir para o hospital, talvez você sofra um acidente ou incidente, não importa. Porque Jesus disse, nesse mundo vocês terão dificuldades. Nesse mundo vocês terão aflições. Essa é a grande verdade. Ser espiritual não é criar asas. Dá uma olhada para o seu irmão do lado, vê se tem asa. Porque a gente acha que ser espiritual é ter asas. Que a gente começa a virar anjo, você entendeu? Você já ouviu alguém falar assim, nossa, fulano é tão espiritual, parece um anjo. E a gente nunca nem viu o anjo. E a gente nem sabe como é que é. Apesar que tem uns espirituais aí que vê anjo em todo lugar. Mas ser espiritual não é criar asas. Tem gente que parece que ele quer ser tão espiritual que quando ele passa assim, sabe? Você pode procurar que fica umas penas do lado. Caiu da asa do anjo. Ele é tão angelical. Mas eu vou dizer para você que ser espiritual não é ter asas de anjo. Não espere criar asas. Ser espiritual, aleluia, não é que você vai andar vendo coisas. Porque a gente tem esse conceito de espiritualidade, é aquele que revela, é aquele que vê coisas, que tem visões, que tem isso, que tem aquilo outro, e a gente acha que ser espiritual é aquele cara que anda, ele só anda cantando louvores, ele só anda com a Bíblia debaixo do braço, eu conheci um pastor com todo o respeito do mundo, eu falo isso para ele, porque já dorme no Senhor, e foi um guardião da palavra de Deus, milhares, eu posso falar milhares, não dezenas não, falo milhares de pessoas chegaram a Cristo por causa dele, pastor Benjamin, presidente e fundador da Igreja Assembleia de Deus, de Perus, um dos maiores ministérios desse país, mais de 300 igrejas, mais de 2.000 obreiros, quando a gente ia na reunião de obreiro deles, mas ele dizia assim, eu me orgulho de uma coisa, minha mulher nunca me viu sem camisa. Ele entendia que ser espiritual era nunca se apresentar sem camisa na frente da mulher dele. Ele dizia assim, eu me orgulho porque nunca colocaram o chifre do diabo na minha casa. Televisão com antena em cima. Lembra quando tinha antena em cima na casa? Hoje não tem mais, né? Hoje é tudo. Mas ele dizia assim, nunca na minha casa colocaram-se o chifre do diabo. Porque o conceito de espiritualidade para ele era aquilo. Ser espiritual era nunca ter deixado a esposa ver o seu próprio corpo, o corpo dele, desnudo. Ser espiritual era nunca ter assistido televisão. Ser espiritual era nunca ter colocado o pé numa bola. O filho dele foi disciplinado da igreja porque um obreiro avisou que tinha visto o menino chutando uma bola de meia. E o menino nunca mais entrou na igreja. Mas para ele aquilo era espiritual. Mas deixa eu dizer para você, o que Deus quer de nós, não é uma espiritualidade externa, não é uma espiritualidade de performance, não é uma espiritualidade religiosa. O que Deus quer de nós, aleluia, é uma espiritualidade que nasça de dentro para fora, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que a gente nasça de novo, que a gente seja diferente. A diferença é que você, sendo espiritual,
você não vai ver anjo talvez, você não vai flutuar talvez você nem vai falar em línguas estranhas talvez. Mas uma coisa eu lhe garanto, se você for uma pessoa que nasceu de novo, cheia do Espírito Santo, você terá o discernimento da vida. Terá discernimento da vida. Quantas vezes você já parou para pensar o que vale, qual o sentido da sua vida? Isso aqui não é terapia, mas ao mesmo tempo é. Quantas pessoas talvez estejam dentro da igreja e dizer assim, qual o sentido da vida? Para que eu estou vivo? Qual o sentido disso? Levantar de manhã, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, o marido vai para o trabalho. Qual o sentido da vida? Perde o discernimento. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheia do Espírito Santo, porque você vai ter o discernimento e vai saber o valor da sua vida. Você vai saber o propósito da sua vida, aleluia, você vai entender porque Deus te colocou nesse mundo, e mais do que isso, porque Deus te colocou nessa família, louvado seja o nome do Senhor, e vai saber porque que Deus te colocou nesse trabalho, aleluia, vai saber porque Deus te colocou nessa igreja, vai saber porque Deus te colocou numa situação difícil, às vezes que você tanto orou, pediu para não passar por ela, mas você passou, mas você vai entender e vai dizer, Deus, o Senhor queria me usar dessa forma, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Oraram, pediram a Deus, Deus, não precisamos disso, nós te adoramos continuamente, mas Deus deixou que eles fossem até a fornalha de fogo ardente, mas tinha um propósito, o quarto homem estava lá, todos viram que Deus era com eles. Eu vou na sua vida, vai passar por luta, vai passar por dificuldade, coisas que você não queria que acontecesse, vão acontecer, no deserto você vai passar, mas o anjo do Senhor estará acampado ao seu lado, e a providência do Senhor estará sobre você, a bondade do Senhor está sobre você, porque o homem espiritual, a pessoa que nasceu de novo, que teve esse novo nascimento, ela vê o que ninguém vê, ela sente o que ninguém sente, ela recebe de Deus o que ninguém recebe. É esse o privilégio que nós temos, irmãos. Sabe aquele negócio que quando a gente olha assim lá no mundo, dizia assim, meu santo não bateu com esse, não fui com a cara. A gente não fala isso, mas sabe o que a gente fala? O Senhor está me revelando alguma coisa, tem alguma coisa que Deus quer me mostrar, tem algo que Deus quer, sabe por quê? Porque você é espiritual, você tem discernimento, você vê coisas e recebe coisas que o homem natural não tem, que o homem natural não recebe, que o homem natural não vê. Muitos não entendem, como eu disse, o propósito do novo nascimento. Sabe por quê? Porque não dá para você entender o propósito do novo nascimento com olhos naturais. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Quando Nicodemos recebeu a proposta de Jesus, quando Jesus disse, Nicodemos, necessário é nascer de novo, ele olhou como? Com os olhos naturais, ele olhou com os olhos humanos, e disse, como isso? Ei, deixa eu dizer para você, hoje Deus vai abrir os teus olhos, fala para o teu irmão, hoje Deus está abrindo os teus olhos, fala para ele, profetiza, Deus está abrindo os seus olhos, eu quero, todos os dias eu peço para o Senhor, abra meus olhos, aleluia, se eu não estiver enxergando o que o Senhor quer me mostrar, abra meus olhos, Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor, porque quanto mais nós recebemos do Espírito Santo, quanto mais nós recebemos de Deus, aleluia, mais os nossos olhos são abertos, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos abrir os nossos olhos.
Muitos não entendem sobre o novo nascimento. Porque estão querendo fazer como Nicodemos, querendo entrar novamente no corpo da mãe. E Deus não está falando isso. O novo nascimento é espiritual. Só discerne quem é espiritual. Porque muitas coisas na nossa vida a gente não entende, a gente não discerne, porque a gente fica olhando com os olhos naturais. Mas quando a gente dobra o nosso joelho e diz assim: Senhor, abre meus olhos, eu quero enxergar, Senhor. Sabe, uma certa vez o profeta estava sendo cercado por um exército. E veio um menino e disse para ele assim: olha, nós vamos morrer. Porque nós estamos sendo cercados pelo exército e nós vamos ser destruídos, não vai ficar ninguém, não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe qual foi a oração do profeta? Senhor, abre os olhos desse menino. Orecanta lava anda lamas. Ele disse: abre os olhos desse menino, deixa ele ver o que eu não estou vendo, o que ele não está vendo, mas eu estou enxergando. Oh irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Deus quer nesta noite, labassure canta. Deus quer nesta noite, em nome de Jesus, abrir os teus olhos para você ver, aleluia, coisas que você nunca imaginou enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você veja o livramento que Ele está te dando. Deus quer que você veja a honra que Ele está te dando, as bênçãos que Ele está colocando nas suas mãos. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai sair daqui erguendo as mãos para o céu e dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, eu não consegui enxergar, mas agora eu estou vendo as tuas bênçãos sobre a minha vida. É nos momentos difíceis, é no momento de luta. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você não olha com os olhos naturais, mas olha com os olhos espirituais, você diz: Deus está nesse negócio. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de mim. Deus cuida da gente, às vezes quando a gente perde o emprego. Deus cuida da gente quando a gente se atrasa. Deus cuida da gente às vezes quando um pneu fura. Deus cuida da gente. E a gente coloca a culpa e fala assim: isso é coisa do Satanás, isso é culpa do diabo. Irmão, na época das Torres Gêmeas, quantos testemunhos, se você colocar na internet, você vai ver quantos testemunhos de pessoas que foram salvas porque se atrasaram. E certamente reclamaram, porque chegou lá embaixo no estacionamento, o carro não pegou, porque pegaram um congestionamento no meio do caminho, porque ficou doente, porque teve que socorrer alguém, e na hora maldizeram, falaram, fizeram e aconteceram, reclamaram, choraram, brigaram, mas depois, aleluia, quando veio a notícia, ergueram a mão para o céu e disseram: Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de mim. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, aleluia. Haverá favor de Deus sobre a sua vida, haverá cuidado de Deus sobre a sua vida, aleluia. Você vai ter o discernimento do que Deus está fazendo, mesmo no meio da tempestade. Senhor, me tira da tempestade. Deus diz: espera mais um pouco, aleluia, porque se eu tirar você agora, você morre lá na frente. Mas Deus está te guardando. O Espírito Santo manda eu dizer: Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Quem aceita esse novo nascimento, quem aceita se tornar uma pessoa espiritual, ela desfruta da presença de Deus. Sabe por que Deus, eu entendi porque Deus bate nessa tecla de gerar uma nova pessoa. Eu estou visitando na verdade já acabei, as cartas paulinas e as cartas
Pedro e tudo mais, e todas as cartas, e eu me deparei com a carta de Pedro, quando ele diz assim, no capítulo 1, no verso de número 3, ele diz assim: e nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele diz assim: o Senhor nos gerou de novo. Olha que coisa linda. Aí depois ele vai mais para frente, aí no verso 23 ele diz assim: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Sabe o que ele está querendo dizer? Que tem algumas coisas na minha e na sua vida, que nós só vamos receber, nós só vamos compreender, e nós só vamos viver, se nós aceitarmos esse nascer de novo. Não vai ter jeito, não vai ter como. Você fala aí fora, para quem não é crente, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não entregou a sua vida a Jesus, não levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, e recebeu a unção, recebeu o Espírito Santo. Se você falar para eles assim, ó, eu estou sentindo a presença de Deus, o que você acha que ele vai pensar? Chega dentro do hospital lá, visitando alguém, e diz assim: eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A pessoa vai achar que você é louco. Se você não for louco, no mínimo você é, como eles dizem aí, se acha que Deus tem exclusividade com você. Mas fala para alguém espiritual que você está sentindo a presença de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque pessoas espirituais recebem coisas espirituais. Pessoas espirituais percebem coisas espirituais, e só recebe e só percebe a presença de Deus quem é cheio do Espírito Santo. O culto está pegando fogo, Deus está falando, aleluia, a glória de Deus está se manifestando, e a pessoa está... Você sai e fala assim: cara, que culto, hoje Deus bradou naquele lugar, nossa, arrepiou, Deus falou poderosamente. Ele é? Quando foi? No culto. Não senti nada. Sabe por quê? Porque o espiritual, ele sente o que é do Espírito. Mas o natural, ele sente o que é natural, e ele está à procura de algo natural. Enquanto ele não encontra, mas o novo nascimento nos dá a oportunidade de desfrutar da presença de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo desfrutam do favor de Deus. Você sabe o que é o favor de Deus? É a misericórdia dele, é a graça. Pessoas espirituais conseguem entender quando Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vós o Consolador. Sabe por quê? Porque vocês terão paternidade. Eu não vos deixarei órfãos, vocês terão um pai, vocês terão alguém que cuide de vocês, vocês terão alguém do seu lado, aleluia, vocês terão um anjo da guarda, vocês terão a minha bênção. Ei, querido, em nome de Jesus, agradeça a Deus por isso, aleluia. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, aleluia, eu não vou abandonar vocês, a própria sorte de vocês aqui nessa vida, eu não vou deixar vocês aqui nesse mundo, porque esse mundo já nos maligno, mas aqueles, aleluia, que não quiserem o mundo, mas quiserem a minha presença, aleluia, eu deixarei convosco o Espírito Santo, ele será vosso companheiro, ele será o Consolador, ele será, aleluia, a minha presença na vida de vocês. E olha, e se vocês quiserem, eu nem deixo ele do lado de fora, se vocês quiserem, eu coloco ele dentro de vocês, ele vai morar em vocês, aleluia, serão
serão moradas do Espírito Santo. Aleluia! Mas isso é só para gente espiritual. Porque a pessoa natural, ele não vai entender isso. Ele vai dizer, mas que coisa louca isso aí. Então eu sou possuído pelo Espírito Santo. Não, você não é possuído pelo Espírito Santo. Você não é tomado pelo Espírito Santo. Mas você diz, Senhor, eu quero ser morada. Tem um lugar para o Senhor aqui. Aleluia. Tem um lugar para um monte de coisa, mas o do Senhor está sempre guardado. Porque quando a gente ama, a gente sempre deixa um lugar separado e guardado. Quando a gente ama, quem vem nunca é incômodo. Quem vem sempre é alegria. É honroso. É gostoso. Você já recebeu gente que você ama na sua casa? Pessoa que não costuma vir todo dia, mas quando ela vem, você fica feliz. E você prepara o melhor para ela. Mas também você já recebeu quem você não queria, né? Quem você colocou até sal grosso atrás da porta, colocou a vassoura de ponta cabeça, jogou sal em cima. Você não é de crente não. Estou brincando com isso aí, mas você não é de crente não. E quando a gente recebe alguém que a gente não... O café a gente já deixa um pouco mais amargo, que é para ver se a pessoa não gosta e não volta. Você deixa o cachorro ficar pulando em cima. Mas quando você recebe alguém que você gosta, a pessoa fala assim, eu estou indo, você não. Toma mais um café, fica mais um pouco. Não, vamos conversar mais um pouco. Não, dorme aí, fica aí. Não, eu tiro o carro da garagem, você põe o carro aí. Não, fica aí. Porque a gente quer, eu quero falar com você. Pessoas espirituais fazem isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo fica aqui. Não, mas eu vou incomodar. Não vai. É uma alegria ter o Senhor, é uma alegria ter o Consolador conosco. O novo nascimento, como eu disse, você vê a vida começar a fazer sentido. Jesus fala lá em João 14,6, ele fala sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E talvez você esteja na igreja todo o tempo e você não entendeu por que Jesus disse que Ele é o caminho. Por que Ele disse que Ele é essa verdade? Por que Ele disse que é a vida? E talvez você olhe com os olhos naturais e pense assim, Ele é o caminho, uma coisa que eu tenho que seguir. Ele é verdade porque não é mentira. Ele é vida porque não é morte. Mas é muito mais do que isso. Você cheio do Espírito Santo, você vai entender muito mais do que isso. Porque quando Ele diz que Ele é o caminho, é porque Ele é o caminho pleno, aleluia. Ele não é um dos caminhos, Ele não é mais um caminho, Ele é uma vereda, mais uma opção. Não, Ele diz assim, eu sou o único caminho, aleluia. Eu sou o verdadeiro caminho. Caminho para onde? Aleluia. Caminho para pessoas espirituais que querem a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Caminho para pessoas que querem vida plena, caminho para pessoas que querem uma vida mais leve. Ai pastor, mas eu sirvo a Jesus e a minha vida é tão pesada. Deixa eu dizer para você, entra no caminho de verdade, porque Ele disse assim, que vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim e aprendei de mim, que sou manso. E Ele diz que nós devemos trocar com Ele o nosso peso. Ele diz que a gente tem que pegar nossas cargas pesadas, nosso jugo pesado, nosso fardo pesado, e entregar na mão dEle, aleluia. Ele disse que vai dar o dEle, porque o jugo dEle é suave, e o fardo
é leve. Hoje eu quero que você receba em nome de Jesus. Eu quero que você receba em nome de Jesus o fardo leve de Jesus para a sua vida. Hoje é noite de você trocar de fardo, aleluia. Senhor, eu não vou mais carregar esse fardo pesado, eu não vou carregar esse jugo pesado, eu não vou carregar essas coisas. Senhor, eu vou entregar isso nas tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que essa noite você vai dormir em paz, eu profetizo que essa noite será noite de sono tranquilo, aleluia. Eu profetizo que a semana que vem vai ser a melhor semana da sua vida, vai ser uma semana leve, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, de esperança, de alegria, aleluia. As coisas dentro da tua casa vai começar a mudar, as coisas lá no seu trabalho vai começar a mudar, o seu relacionamento com os seus filhos vão mudar, o seu relacionamento com o seu esposo vai mudar, o seu relacionamento no seu trabalho vai mudar. Sabe por quê? Porque o fardo pesado vai estar na mão de Jesus, mas o que Ele tem para você é leve. É bênção do céu para a sua vida. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Não existe outro. Não adianta tentar, não adianta procurar veredas, não adianta procurar. Ele é o caminho. E Ele fala: eu sou a verdade. Sabe por quê? Porque Ele é o único Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. Não adianta procurar. Eu sou o caminho. Eu sou o Deus verdadeiro. E eu sou a vida. Eu sou a vida que você procura, que é a vida plena, que é a vida abundante. Eu sou essa vida. Então, mas a gente, naturalmente, a gente não entende essas coisas. Mas quando a gente é espiritual, a gente começa a entender, diz: Senhor, obrigado por ter me levado para o teu caminho. Obrigado, Senhor, por ter se revelado a mim como o único Deus. Quantas pessoas estão enganadas nesse mundo? Eu passei aqui perto, tem um centro um centro espírita. Estava tendo culto lá. Não sei como é que ele chama, culto, não sei. Estava tendo lá. E eu vou dizer para você, tinha gente para fora. Todo mundo de pé. E tinha gente para fora. Um calor terrível, esse sol que estava aí fora, e as pessoas do lado de fora. E eu passei, eu disse: Senhor, quantas pessoas enganadas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que você teve os seus olhos abertos, e você conheceu o caminho, e você conheceu a verdade, e você conheceu a vida. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. O novo nascimento nos traz novidade de vida. Eu quero dizer para você que a proposta de Deus para o novo nascimento é que Ele quer que você viva em novidade de vida. Deixa eu dizer para você com muito respeito, mas com muita autoridade. Não adianta vir à igreja, não adianta ler a Bíblia, não adianta dar dízimo, oferta, se dentro de você não quiser ser uma nova criatura. Isso tudo vira religião, isso tudo vira performance, isso não tem nada a ver com Deus isso. Sabe o que tem a ver com Deus? A proposta que Ele dá para nós: é necessário nascer de novo, porque eu quero fazer de você uma pessoa especial, porque eu quero fazer de você uma pessoa diferente. Aí sim, quando você traz o dízimo, faz a diferença. Quando você oferta na igreja, faz a diferença.
Quando você abre a sua boca para falar Jesus te ama, faz a diferença. Quando você canta louvores, faz a diferença. Nós falamos isso aqui na sexta-feira. Fizemos aqui um bate-papo sobre isso. E a gente estava falando sobre louvores. Que muita gente põe louvores para si mesmo. Fala, eu estou adorando a Deus, mas na verdade ela está chorando, sabe por quê? Porque está falando com ela. Falando com ela o quê? Está massageando o ego dela. E isso não é adoração. Isso é adoração ao ego. Mas sabe qual que é a adoração a Deus? É quando eu rasgo o meu coração e digo, Senhor, aleluia, eu te adorarei em espírito e em verdade, aleluia, mesmo que isso me faça sofrer, mesmo que isso me traga dificuldades, mas eu quero agora te adorar. Eu quero dizer para você, nós somos nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. Nova criatura. O que diz lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Assim que, se alguém está em Cristo, olha como Paulo, ele é terrível. Ele diz, não é para todo mundo, é para quem nasceu de novo, é para quem está em Cristo. É para quem está na igreja? Não. É para quem é religioso? Não. É para quem cumpre regras? Não. É para quem está em Cristo. Eu nele e ele em mim. Eu nele e ele em mim. Eu cheio de Deus e Deus cheio de mim. E ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não dá para ser em Cristo, estar em Cristo e ser a mesma pessoa que você era. Aí é que está a chave. O novo nascimento que Deus propõe para mim e para você, é para que você seja uma nova pessoa. Para pensar, o que você mudou, ou o que mudou dentro de você, do dia que você recebeu Cristo dentro de você. Se você disser que não mudou nada, então eu sinto lhe dizer que não foi o Cristo que você recebeu. Mas ele diz, nova criatura é. Recebeu Jesus, nova criatura. Recebeu o Espírito Santo, nova criatura. Sabe por quê? Porque você não vai mais fazer o que você fazia. Não é que você não vai ter vontade de fazer não, viu? Porque vontade vai dar. Porque a Bíblia diz que virão as tentações. Vai ter vontade de ir no pagode, que você gostava tanto. Vai querer ir de novo. Vai querer tomar aquela gelada. Já estou deixando a gente aguçado aqui. Ai meu Deus, pagodinho com a geladinha. O que eu estou fazendo aqui? A gente vai querer fazer. A gente vai querer dar um golpe, um vai querer enganar o outro, vai querer fazer uma fezinha aqui no... Mas aí você vai lembrar que agora você está em Cristo. E você é nova criatura. E você é uma nova pessoa. E as coisas velhas, aí ele vem e dá a cartada final. Ele diz, as coisas velhas se passaram. As coisas velhas, as coisas que eu fazia, passou. Às vezes, meu amado, não dá para a gente soltar de vez. Porque eu vou dizer para você, para a gente encerrar, ser cheio do Espírito Santo, nascer de novo, não é assim, ó. Antes fosse, não é verdade? Antes fosse eu levantar a mão para o céu e dizer, Senhor, eu quero nascer de novo. Ele, tchum. E eu, como eu sou espiritual. Eu não tenho mais vontades pecaminosas.
Oh, eu não tenho mais. Não, não é isso. Você já pensou? Se a Júlia, eu vou falar dela que ela não está aqui. Ela está lá na sala, mas o marido dela está. Você já pensou se a Júlia tivesse dado à luz ao meu amigo Arthur, já desse tamanho? Já pensou? Não tem condições. Porque o que nasce, nunca nasce grande, senão é uma aberração. O que nasce, nasce pequeno. E vai tendo um processo. E o nascer de novo é isso. Ai, pastor, será que eu nasci de novo? Eu ainda peco. Vai melhorar. Continua. Porque você está no processo. Pastor, outro dia, irmãos, eu tenho mais de 40 anos que eu parei de fumar. Outro dia eu sonhei que eu estava fumando. Você vê que tem alguma coisa lá no meu subconsciente que falou assim: ô cara, você não quer dar um trago? Mais de 40 anos já faz isso. Mas ainda veio aqui e eu sonhei que eu estava fumando. No outro dia eu já fui, já comprei um maço, falei, beleza. Ah não, desculpa, não foi brincadeira. Sabe por quê? Porque o processo é lento. É todo dia. É matando um leão, é vencendo um, e as coisas velhas se passam, e vai colocando as novas no lugar. Eu quero orar com você hoje, agradecido a Deus, pelas coisas novas que Ele já colocou na sua vida. Ele diz assim: as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. A pergunta é: quanto ainda tem do homem velho, da mulher velha, do caráter velho, dos sentimentos velhos, dos desejos velhos? Quanto ainda tem? Quanto ainda tem dentro de você? Faz uma pizza.